Começa agora, Paraná em Debate. Apresentação, Leonardo Linhares. Boa tarde para você que está acompanhando o Paraná em Debate. Eu sou Leonardo Linhares e hoje nós estamos com a figura, uma figura influente aqui na comunicação de Paranaguá, Kaique Melo, Parnaguara, 39 anos, graduado em gestão pública, não é, Kaique? Kaique, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. E vamos debater. Hoje nós temos alguns temas aqui, né, que eu sempre gosto de mencionar. O objetivo do programa não é entrevistar, não é ninguém expor a si mesmo, e sim nós debatermos temas e expormos um pouco o que a gente acredita, o que a gente vê, falando hoje em específico de Paranaguá, não é, Kaique? Perfeito. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Projeto com certeza Obrigado. Que terá muito sucesso e vai vir muita gente aí ainda mais influente que eu na área da comunicação e com certeza em demais áreas aqui de Paranaguá e também do nosso litoral. Com certeza. Então, Kaique, aqui você falou da questão da influência. O objetivo não é trazer só pessoas influentes, é a gente tocar nos temas que ninguém toca. Não é? Aqui em Paranaguá temos muitos problemas, alguns, né? Muitos, né? E são problemas com contexto histórico. O que é contexto histórico? É que já antecedem a atual gestão, a gestão anterior, municipal, estadual, e são problemas em que, se não houver um debate específico sobre o tema, não vão serem solucionados. Um exemplo deles, Kaique, que até esse é um dos principais assuntos da nossa conversa, é a questão de mobilidade urbana. Como que você, na tua visão, qual que é o teu feedback o que você pensa da mobilidade urbana de Paranaguá? Olha, Léo, vou falar para você que Paranaguá ela tem um privilégio que muitas cidades não têm. É uma cidade totalmente plana, né? A geografia, é verdade, ela favorece muito a cidade de Paranaguá. Poucos lugares, especialmente no centro da cidade, você tem algumas poucas ladeiras, mas num contexto geral, você tem uma cidade totalmente plana. Por isso que o Parnaguara usa muita bicicleta também. Exatamente. Hoje mesmo eu acredito que a RPC veio gravar aqui em Paranaguá para falar justamente do número exorbitante de bicicletas que tem aqui, que o pessoal faz uso bastante aqui em Paranaguá. Então a gente é muito privilegiado geograficamente, historicamente, né, geograficamente. Agora, em se tratando de desenvolvimento, de desenvolver isso de uma forma... plano diretor. Isso, de desenvolver isso de uma forma ordenada, coordenada e planejada, a gente fica bastante atrás. Eu lembro que o prefeito que fez as principais obras em Paranaguá de desenvolvimento na questão de mobilidade foi o saudoso Mário Roque, quando ele, por exemplo, abriu e estendeu a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, desde aqui do Colégio Estadual até a entrada da cidade. Talvez você não lembre, mas chegava ali no antigo posto fiscal, agora Parque São João, ali se encolhia e virava uma pista única. Hoje não. Você tem uma avenida na extensão toda. Então, dos últimos planejamentos de mobilidade, eu acredito que esse foi o último, assim, que possa-se dizer que teve relevância. Aí vieram os binários na gestão Edson Kesten, com o secretário Cícero Fernandes, que foi também muito importante para a cidade. A implantação de ciclovias e ciclofaixas. O que seriam os binários, Kaique? Binários são vias que têm um sentido único, né? Nós tínhamos muitos acidentes na Elísio Pereira, que pega ali do Posto Malha até a Igreja do Galo, por exemplo. Né? Nós tínhamos muitos conflitos ali, porque é uma via simples, uma pista vai e outra vem, e muito trânsito pesado ali. Então a gente tinha muito acidente em cruzamentos, especialmente em cruzamentos à esquerda. Com os novos conjuntos semafóricos que foram instalados na gestão Kesten, com o secretário Cícero Alves Fernandes, e a implantação desses binários, a Coronel Elísio Pereira deixou de ter sentido duplo e passou a ter sentido único, o que evita a colisão, o confronto de veículos, né? Então, aumenta a segurança. Aumenta a segurança e também o fluxo dos veículos nessas vias. Com certeza. Paranaguá, assim como você citou, ela é privilegiada na questão geográfica, que viabiliza com que o Parnaguara possa se deslocar de bicicleta, moto, tem muita moto também,
E mudando agora um pouco a perspectiva, em se tratando de transporte coletivo, recentemente a gente teve a implantação por parte da Prefeitura do Tarifa Zero, mas vamos analisar um pouquinho antes desse projeto. Como era o transporte coletivo aqui do litoral na tua perspectiva? Olha, eu acredito que quando a Aviação Rossio, que é a empresa que explora a atividade de transporte coletivo em Paranaguá, há mais de 53 anos em Paranaguá, quando houve a questão da greve e então a justificativa devido à pandemia, né? Todo mundo sabe que parou o comércio, parou as escolas, então o número que eles tinham de usuários do transporte coletivo caiu drasticamente. Isso é notório e real. Agora, quando aconteceu que a Aviação Rossio decidiu parar e a certo ponto ela decidiu não pagar os seus funcionários, até que eles fizeram uma manifestação de greve, acredito que até foi um rolo. Mais de 20 dias ficaram ali na frente, enfim. Eu acredito que aquele era o momento acertado, como gestor, era o momento acertado de romper. Era oportunidade para que porque foi a quebra de contrato da empresa, né? Foi a empresa, o serviço do transporte, ele é um serviço continuado, assim como o serviço de saúde e segurança, não pode parar. Ainda que haja uma greve, 30% do contingente precisa permanecer. Com certeza. Ele não pode, e eles pararam 100%. Entendeu? Teve uma quebra do contrato. Teve uma quebra de contrato. Então, quando se trata de um serviço continuado, ele não pode ser interrompido totalmente. Ele pode ser paralisado parcialmente. E houve essa oportunidade de rompimento desse contrato que havia com essa empresa que já está há muito tempo aqui em Paranaguá, e o Grupo Golin explora a atividade, na verdade, no Paraná inteiro e talvez até fora do Paraná. A gente tem informações também. Ah, com certeza. Então, assim, aí, na minha opinião, como alguém que estuda mobilidade urbana, trânsito, legislação de trânsito, era o momento. Porém, o prefeito que questionava a tal empresa e tais ações da empresa resolveu dar um subsídio para a empresa retomar as atividades, o que, na minha opinião, foi uma decisão totalmente errada. Então, o que você precisava, o que você poderia fazer? Rompe o contrato com a Aviação Rossio, abre um contrato de emergência, assim como foi feito com a balsa aqui da Ilha dos Valadares, quando a empresa, a JF Andrés, deixou. Abriu um contrato de emergência, tá aí os três mosqueteiros trabalhando até hoje. Se são o melhor modelo, se são a melhor empresa, é um outro assunto. Não, eles são uma empresa. O erro não foi na mudança de contrato, né? Eu tinha que ter colocado outra empresa. O erro foi selecionar uma empresa que não tinha condições técnicas e de estrutura, não tem para arcar com um contrato como esse. Certo. Bom, Kaique, você expôs aí um cenário de transporte coletivo que me surgiu uma seguinte reflexão. Paranaguá é uma cidade histórica, né? A primeira cidade do Paraná, uma das mais antigas. Há uma discussão sobre isso, né? Guaraxaba, Paranaguá. Existe essa discussão. Podemos debater sobre isso aí também, eu acho interessante. Mas, enfim, Paranaguá é um do berço da civilização paranaense. É um dos, né? E a gente tem um agravante que nós temos ali toda a região central tombada. Centro histórico hoje, né? A gente teve a presença da secretária de Cultura aqui, que também cuida do patrimônio histórico. Não se pode mexer nada, ela mesma disse, sem autorização do IFAM, sem que fossem seguidos os protocolos de patrimônio histórico. E o que eu digo? Só que isso foi feito num contexto, num século, imagina o século XVI, XVII, em que existiam carroças, né? Então a mobilidade urbana ali era baseada em carroças e pessoas a pé e bicicleta. E com o avanço, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de mobilidade e aumento da população, Paranaguá só cresce. Né? A demanda só cresce. E com esse tombamento ali, o que pode acontecer com o Paranaguá? O que já está acontecendo, a gente pode chegar a um ponto em que aquelas ruas vão ficar inviáveis. Né? Você concorda comigo? Perfeitamente. E
o que você acha que precisa ser feito para melhorar ali? Ou às vezes fazer ruas paralelas para que passem os carros ali e ali não permitir a passagem de carro, como fez São José dos Pinhais ali com a Rua 15, sim, que era uma rua histórica, não passa mais carro, transforma em calçadão. Eu acho que Paranaguá vai começar, já está dando indícios que a gente vai precisar ir para uma análise como essa, porque vai chegar um ponto que vai ficar insustentável o carro passar, o pedestre andar, a bicicleta passar, o lojista vender. E o que você acha que a longo prazo, se nada for feito, o que vai acontecer com esse eu acredito, Léo, que algumas coisas que aconteceram em Paranaguá, justamente se tratando por ser uma cidade histórica, algumas relevâncias em Paranaguá, elas precisam ser revistas, né, de forma imediata. Como você bem disse, essas colocações foram feitas quando Paranaguá tinha 50 mil habitantes, por exemplo. Hoje nós contamos com quase 170 mil habitantes. Então a realidade é outra. Fora quem vem de fora. Exatamente, né? Que são muitas pessoas e poderiam vir mais. Né, se a gente investisse, eu respeito muito a Maria, o trabalho que ela faz à frente da Funcultur. Eu acho que ela tem muita propriedade, tem uma história, a mãe dela inclusive. Não sei se é Funcultur, acho que é Secultur, porque Fun era quando era fundação. Certo. Virou secretaria, perfeito. Aprendi isso com ela. Perfeito. Era a fundação, tornou isso, secretaria. Perfeito. Isso até em questão de gestão, a gente sabe que essas mudanças que foram feitas no início da gestão do Marcelo Roque foram necessárias, porque como fundação você recebe de uma forma a verba, como secretaria você recebe de outra. Claro. Né? Então, seguindo, eu acredito que algumas coisas precisam ser olhadas hoje, no contexto atual. Nós temos esses casarios antigos no centro da cidade, na Rua da Praia, como você bem disse, mas temos também prédios, edificações aqui no centro da cidade, próximo do centro da cidade, que são totalmente abandonados. E a maioria desses casarios ali no centro, na Rua da Praia, são privados, não são municipais. Só que se são tombados e o município não pode, por exemplo, fazer alguma reforma ou tomar alguma atitude, que procure o proprietário e coloque essa posição para eles, né? Para não deixar ali apodrecendo. Recentemente a prefeitura teve que mandar máquinas lá para tirar estilhaços, cascalhos lá do Republicano que estavam quase caindo, do antigo Republicanos que estava quase caindo na calçada ali, trazendo muito perigo. Então assim, o que não dá para a gente continuar fazendo e ouvindo de gestão após gestão é que esse é um problema centenário. Um exemplo prático e fácil de falar é quando a José Lobo alaga, ou quando a frente da estação ferroviária alaga. Não, isso daqui é porque é um braço de mar, e daí enche aqui as tubulações. Culpar a geografia pela condição. Isso, exatamente. E é isso que se faz. Isso é um problema que acontece. Daí vem alguém lá da prefeitura e coloca uma foto 100 anos atrás, olha como era. Cara, mas 100 anos atrás passou. A geografia, a ciência especialmente, a tecnologia te capacita. Na Holanda tem uma ponte que passa por dentro do mar. Uma ponte, melhor o próprio dizendo, Japão. O Japão é um país que é só montanha. Entendeu? Não... Então, assim, quando você quer fazer, você consegue. Procura tecnologia, você procura ciência, você procura engenharia. Nós temos engenheiros bons em Paranaguá e também fora de Paranaguá. Então, eu acredito assim que temos dinheiro para isso. Bastante recursos. Estamos falando de 900 milhões de reais por ano de arrecadação. Uma arrecadação muito boa, que só cresce. Que tem, só um adendo, 9 vezes a arrecadação de Pontal do Paraná e possui 4 vezes uma população maior. Então, a renda per capita do Parnanguara é maior do que de Pontal, entendeu? Trazendo uma comparação. Colocando em realidade, né? Isso. Então, para você ver que eu acredito assim, que algumas coisas em Paranaguá, falando em estruturamente, nessa questão assim histórica, vamos colocar de tubulação, eu citei a José Lobo, é uma vergonha que acontece. Né? O portuário não consegue chegar no porto ou sair do porto quando chove, como tem chovido nos últimos dias. Então, se é um problema histórico, a gente tem que ser... eu digo, essa gestão, as próximas gestões, tem que ser as gestões a resolver esse problema que tinha 100 anos de problema, e não colocar isso como um pretexto. Não, isso daqui... Se pegando um gancho no que você falou, se é um problema histórico, não é novidade para ninguém. Perfeito. Que o problema existe. E se o problema existe, perfeito. Se o problema existe, todo mundo sabe que existe, como e por que ele existe,
nós temos que correr atrás da solução. Nós temos que correr atrás de uma alternativa de solucionar isso, de resolver esse problema. E não só esse, mas existem diversos outros problemas históricos em Paranaguá. Por exemplo, nós temos a empresa que explora o saneamento básico na cidade de Paranaguá, que agora ela está rasgando praticamente todas as ruas da Vila São Vicente e colocando manilhamento de esgoto. Mas ela cobra essa tarifa de esgoto há mais de 20 anos da população. Como que fica isso? Sabe? Então são problemas originários que a gente precisa identificar e pontualmente atuar. A gestão precisa atuar de forma pontual e correta. Né? Não dá para usar pretexto ou então desculpas de que é um problema que vem. Por que a gestão passada não fez? Para você fazer. Então, ou deixa para as próximas gestões, mas são situações da cidade de Paranaguá que não dá mais para continuar. Por exemplo, você pega a Secretaria do Meio Ambiente, que faz um trabalho excepcional em Paranaguá, a gente tem que louvar porque eles trabalham diuturnamente, mas, pô, você coloca lá, eles colocam uma matéria, a prefeitura coloca uma matéria, a Secretaria do Meio Ambiente fazendo poda de árvores, eles não estão podando árvores, eles estão cortando, decapitando as árvores totalmente. Então, o que é poda, né? Tem projeto de lei, por exemplo, tem lei votada, sancionada, por exemplo, do vereador Thiago Kutz, sobre o fim da tração animal. E cadê? Então, e você vê tração animal na exato, rua. e judiando de cavalos. Nada contra, porque essas pessoas, né, precisam tirar o seu sustento. Porém, se foi feita a lei, de que forma está sendo executada? Quem está indo atrás para a execução? É uma iniciativa pública e privada para aqueles cavalos mecânicos, que foi o que o Thiago colocou na época, o vereador. Até agora nada. Então, assim, não adianta a gente ter uma casa cheia de leis, que é o que acontece aqui em Paranaguá, e essas leis não têm efetividade. Não se executam para o bem da sociedade. Você acaba tendo até um problema de falta de credibilidade do poder legislativo. Exatamente. Né? Que é até uma pauta aí que eu acho que um problema tão grave quanto os problemas que nós temos do executivo, muitos deles partem do nosso legislativo, que é fraco. Com hoje, certeza. Né? Isso é minha opinião. Né? E essa opinião não é um achismo, isso é o que a gente vê na rua. O nosso legislativo hoje não representa os principais anseios da população, isso é claro. Né? Inclusive o presidente da Câmara, Fábio Santos, está convidado a vir aqui para a gente debater, né? Claro, eu imagino que ele não seja o culpado de todo esse problema sozinho, não. Mas ele é um dos responsáveis para partir uma solução. Para que as coisas aconteçam. Para que a solução passe a existir. Um outro exemplo que eu citei recentemente, eu falei ontem, acredito, no grupo Apaixonados Paranaguá. Por que Paranaguá não cresce para cima? Você não vê prédios, edificações aqui. Não tem verticalização. Não tem, e poderia ter. Porque, como eu disse no início, nós temos uma cidade plana. Geograficamente, ela é super favorável. Né? É muito bom você construir aqui. Mas não tem esse incentivo. Outra coisa é que a gente estava falando nessa questão são ideias e ideais independentes de partido político, de lado político, mas de finalidade. Por exemplo, tá para sair a ponta da Ilha dos Valadares. Isso. Vamos lá, a Ilha dos Valadares. Polêmica. Tomara que saia, né, Kaique? De fato. A primeira licitação deu deserta. Ninguém quis. E quanto que estava orçado? O governador deu 12 milhões. 12 milhões. Para executar a obra. Eu acredito que não dá. Porque ali você tem que fazer uma parte de pé, né? Você tem que alocar balsas para fazer, mergulhador, é tudo muito caro para fazer. Eu acredito que não dá. Quem sou eu? Não sou engenheiro. O Silvio, que é o secretário de Finanças, encontrei com ele essa semana no centro, ele falou que está dentro do orçamento, está dentro da realidade. Né? Então... Só que, só um adendo, essa condição é hoje, né? Sim. Lembrando que nós temos uma inflação correndo solta. Você coloca, vamos colocar exemplificamente, o ferro era... O aço, por exemplo, era vamos período. Colocar 1,70. Hoje está 10,80. Tá? Isso. Então está tudo muito mais caro, está tudo muito mais difícil. Mas eu quero chegar no seguinte, Léo. Você coloca uma ponte para a Ilha dos Valadares. Você tem um número de 3 mil veículos circulando, entrando e saindo através da balsa hoje na Ilha dos Valadares. 35 mil habitantes, tá? Então você tem um número de 3 mil veículos entrando. Com a ponte, como é que você vai controlar isso? A ilha não tem um anel viário.
Anel viário, para quem não sabe, é uma rótula para que os veículos possam circular. É um anel, né? É uma rótula para que os veículos possam circular. Só tem uma via que vai e vem aqui da Vila Bela até o Itiberê. Quer dizer, não, você precisa projetar. Você tem que construir como se fosse uma Bento Munhoz dentro da Ilha dos Valadares. Exatamente, mas não numa reta. Você tem que criar um anel viário. Um anel viário. Entendeu? Onde você entre por aqui e saia contornando a ilha, porque a ilha é gigante. Então você tem que ter essa geografia. Não está sendo pensado nisso. E vai sair a ponte. E como é que você vai fazer uma ponte? Se hoje com a balsa são 3.000 veículos, com a ponte você pode triplicar esse número. Com certeza. E aonde que esses veículos vão passar? Aonde eles vão ficar? Aonde esses veículos vão permanecer? Entendeu? Isso não está sendo pensado, isso não está sendo planejado. E por isso que eu digo que a necessidade fundamental de se conhecer a realidade, primeiro, e estudar a melhor solução. A melhor solução para a ilha hoje, quem mora na Ilha dos Valadares vai me crucificar por falar isso, não é a ponte. A melhor solução é um planejamento de infraestrutura, um planejamento de mobilidade. Nós temos muitas calçadas largas na ilha e vias curtas. Então nós temos que replanejar isso na Ilha dos Valadares, que é o principal bairro da cidade. A Ilha dos Valadares a Ilha dos Valadares dá Morrer de Santonina juntos, cara. E a Ilha dos Valadares não tem uma unidade do SAMU, uma unidade do Bombeiro e uma unidade da Polícia Militar. Não tem uma base ali. Não tem. Então, eu acho assim... E se não chega, isso é uma demonstração clara que o Estado não está chegando lá, né? Exato. Então, o assistencialismo do Estado não chega lá. Aí o que acontece? Você falou de legislatura falha, né? Fraca. Eu concordo plenamente com você. Aí um vereador da Ilha dos Valadares, morador, residente, nascido e criado na Ilha dos Valadares, propõe uma lei e ela é votada e aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores. Eu não consigo entender como isso passa no departamento jurídico da Câmara. Ela é votada e aprovada, ainda não foi sancionada, espero que o prefeito tenha bom senso e não sancione, porque é inconstitucional. Ele pede uma faixa exclusiva para veículos de emergência na passarela. Talvez esse vereador não tenha conhecimento que veículo de emergência ele tem prevalência de passagem. Ele não precisa de faixa. Não existe faixa específica para veículo redundante, né? Já existe uma lei que antecede. É predominante. Se é um veículo do SAMU, do bombeiro, da polícia, da guarda, ela tem prevalência de passagem. Tá? Então ela não precisa de um espaço específico. Não precisa de uma lei municipal para garantir isso. Não tem. Então você vê que, tipo, coisas, não vou dizer insignificantes, mas tão ínfimas, são preocupadas, e aquilo que é estrutural, que é fundamental, você levar, como eu falei, uma unidade da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, até do Bombeiro e do SAMU. Tem incêndio na Ilha dos Valadares, até o bombeiro atravessar aquilo ali, já chegar lá tudo. Já é uma tragédia. E você está falando de uma cidade dentro de outra cidade. Então você falar que está planejando algo e não planejar isso, que é básico, desculpa, Léo, para mim isso não é gestão. Certo. Bom, Kaique, agradeço, né, por você expor aí esses principais pontos, mas para o pessoal que está ouvindo em casa, o Kaique não é só um especialista em mobilidade urbana, nós também influente na comunicação, né, Kaique? Então, pessoal, para o próximo bloco, vou fazer uma pausa rapidinho de 1 minutinho, aí no próximo bloco a gente vai concluir esse assunto aqui da mobilidade urbana, que nós ainda não tocamos no assunto, já falamos muito, mas a gente esqueceu de um fator que é o porto, que nós temos, o Paranaguá tem esse agravante, não é? Nós temos aí uma quantidade, são quantos caminhões diários? Você tem esse dado aqui? Que nós temos? Eu não tenho esse número agora, mas é em torno no pátio de triagem, em torno de 5.000 caminhões por dia. São 5.000 caminhões de fora, vindo, andando e saindo. Fora os internos. E aí a gente tem que responsabilizar, e nesse caso, o governo federal também. Sim, também. Né? Então, esse é um tema que a gente no próximo bloco vai discutir, e em seguida vamos falar da comunicação, em que pé está a comunicação e para onde a gente acha que vai. Você como um representante das páginas, né, dos Facebooks, sites, blogs, e nós aqui como representantes dos veículos convencionais, rádios, TVs, jornais, né? Que no final a gente sempre acaba trocando figurinha. O ideal é que um complemente o outro, perfeito. Não é, Kaique? Então, para você que está nos ouvindo, a gente já volta. Paraná em Debate. Volta já. Febre, dor de cabeça, dor no corpo. E agora? Esses sintomas são alertas de que alguma coisa não está bem. Mas é comum confundir.
Afinal, estou com dengue ou Covid? É importante lembrar que a Covid-19 é uma doença respiratória aguda. Sintomas como tosse, coriza e dor de garganta são mais comuns. Já a dengue normalmente não apresenta sintomas respiratórios. Os mais frequentes são febre, dor no corpo e dor atrás dos olhos. E a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Evite deixar água parada e use repelente. Com medidas simples, o mosquito da dengue fica longe. Então lembre-se, se você apresentar sintomas, procure imediatamente um profissional de saúde. Somente um especialista poderá saber se você está com dengue ou Covid-19. O SUS tem experiência no diagnóstico clínico e só um médico pode indicar o tratamento certo. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Voltamos a apresentar Paraná em Debate. Olá para você novamente que está nos acompanhando, agradeço a audiência, estamos de volta com o Paraná em Debate. Hoje, como mencionado, estamos com o Kaique Melo, Parnaguara, 39 anos, especialista em mobilidade urbana, graduado em gestão pública. Estamos aqui debatendo a questão da mobilidade urbana. No primeiro bloco a gente focou muito no translado ali da Ilha dos Valadares, no translado interno municipal. Agora, Kaique, eu sugiro que a gente mude um pouco o prisma, né, o lado da cidade, a gente vai para a área portuária. Né? Que a gente tem aí um transtorno gravíssimo. Qualquer um que já pegou aí, teve a infelicidade de pegar Ayrton Senna no horário que o TCP ou alguma outra empresa portuária travou a operação, que já ficou ali ilhado mais de 1 hora com certeza, né? Então seria isso. Você aqui em off comentou de um projeto do governo federal que vai impactar diretamente a mobilidade aqui de Paranaguá. Conta um pouco pra gente, pessoal que está ouvindo, sobre essa situação. Esse é o novo modelo da Ferroeste. A Ferroeste inclusive o governo do estado tem usado esse modelo assim como merchan também. A Ferroeste, a nova Ferroeste é uma proposta do governo Bolsonaro, onde ele tem a intenção de tirar a maioria da quantidade. Hoje, o transporte rodoviário e rodoferroviário se divide em 80% para o transporte rodoviário e 20% para o transporte rodoferroviário. Isso coloca em questão custo de viagem. Hoje está 80-20. 80-20. A ideia do governo Bolsonaro é transportar 40% dessa parcela do ferroviário, do rodoviário para o ferroviário. Então, que fique 60% transporte rodoferroviário e 40% transporte rodoviário. Com isso, vai baratear ou até acabar com pedágios, porque daí vai diminuir muito o fluxo, o pedágio ganha muito com isso. Vai baratear combustível, vai baratear frete, quer dizer, vai valorizar o frete e vai dar agilidade, menos acidente nas rodovias. Se você for colocar em questão de acidente de caminhão e acidente de trem, a comparação é muito desproporcional. Então a ideia é muito importante e interessante. Isso, obviamente, afeta diretamente aqui em Paranaguá, tendo em vista que nós temos o maior porto de grãos da América Latina. Com certeza. E o segundo maior, enfim. De modo geral, o segundo maior da América Latina. Então a gente tem um porto
que tudo isso é interessante. Essa Ferroeste, ela tem início em Rondonópolis ou Rondônia, passando pelo Mato Grosso do Sul e acabando aqui, o ponto zero, marco zero, é o Porto de Paranaguá, Porto do Paraná agora, né? Então vem todo um novo traçado no planejamento. Teve audiência pública semana passada aqui no Rocio para discutir isso. No planejamento, a ideia, o tempo que se leva é de 20 dias para fazer esse traçado, hoje por trem, e a ideia é que esse traçado seja feito num período máximo de 8 dias, que é o trajeto que se faz por trem, e a ideia é que esse traçado seja feito num período de 20 horas. Olha só que diferença. Então, basicamente, o projeto passar a ser 60% caminhão, 40% trem? Não, contrário. Não, contrário, perdão. 60% trem, 40% caminhão, e ao invés de levar essa logística 8 dias, levar 20 horas. 20 horas. Esse é o projeto. Isso. Legal. Muito, muito interessante. Eu acho que assim a gente conseguiu, né, Kaique, debater um pouco sobre a Ilha dos Valadares, para quem acompanhou o primeiro bloco, debater um pouco a mobilidade ali do centro histórico, portuária, e agora a gente vai para o outro segmento, que é um segmento que nós aqui ativamente, assim como você, atuamos, que é a comunicação, certo? Kaique, o que você pensa da comunicação em Paranaguá? Em que ponto? Seja bem claro com a gente. Você acha Posso mesmo? Pode, manda bala. O que você pensa? Em que caminho está seguindo a comunicação de Paranaguá e litoral, né? Na tua visão? Eu acredito que eu vi, inclusive, num podcast onde o Ratinho, apresentador de TV, dono de TV, falou que, na opinião dele, rádios, e especialmente TVs, se não usados pela rede social, pelas plataformas digitais, tem um tempo de vida Com curto, certeza. né? Tem um tempo de vida, ele colocou 12 anos, no máximo 12 anos. Né? Eu não posso ser específico nisso, mas eu acredito que a receita se dividiu muito com as plataformas Pulverizou, digitais. né? Isso foi natural e prático, né? Hoje, por exemplo, você pagava para fazer a publicidade da tua marca, vamos colocar numa TV estadual. Não vou nem colocar municipal. Uma TV estadual você não vai pagar menos de 10 mil reais para colocar um minuto ali do teu merchan. Né? Você consegue, com 10 mil reais hoje, estar ativo em todas as plataformas digitais. Né? Você consegue movimentar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. A verba se pulverizou. Exatamente. Né? E os veículos que identificarem, os veículos convencionais, né? Que identificarem as plataformas digitais como concorrentes e não como aliadas, essas sim estão condenadas ao óbito. É justamente essas que o Ratinho acho que citou, porque se você querer combater uma realidade, é a mesma coisa que o táxi querer combater o Uber. Não tem como. É a modernidade, a atualização, não se concorre isso. Você tem que trazer isso para si, que é o que a Rádio Ilha do Mel tem feito e com maestria aqui em Paranaguá e no litoral todo, trazendo o audiovisual. Isso foi uma inovação, parabéns para vocês. Sim, porque toda a equipe. se faz necessário, é algo que realmente está num contexto atual. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que para ter, por exemplo, o jornal escrito. É difícil, uma pessoa que vai na banca, tal, vai lá comprar o impresso, sendo que hoje todo noticiário tem na palma da tua mão. Com certeza. E mérito também, falando do jornal impresso que você mencionou, o Gebran da Folha do Litoral, que conseguiu fazer também essa migração lá no remoto ano de 2015, 14, 15, se não me engano, que ele identificou que, o meu principal instrumento tá ficando defasado. Não que não existiam pessoas que acompanhavam, mas estavam envelhecendo esse público. Ele pensou, como que eu vou fazer a minha ponte para a modernidade? E ele criou o site, né? E hoje ele é uma referência. Ele criou um site e um nicho. Né? Hoje a Folha do Litoral trabalha com um nicho específico e está totalmente digitalizado. Um passo parecido que a emissora aqui, a Ilha do Mel, tomou. Né? A gente foi para o audiovisual, a gente foi de uma maneira... A gente agregou o que tinha de tradicional do rádio no que tem de mais moderno. Mas não queremos muito falar, não tenho interesse em falar da rádio. Eu tenho interesse em saber o que rola nesse mundo, nesse marasmo de páginas de Facebook, de sites, de páginas de Instagram. O que rola lá e o que você acha
qual que é o que isso agrega na comunicação e o que prejudica, que com certeza tem pontos negativos também. Sem dúvida. A questão da rede social, ela é muito peculiar. E eu digo por quê. Em Paranaguá e na região litorânea, o Facebook ainda permanece. Mas se você sobe para Curitiba e mais para cima, é só Instagram. E o Twitter, TikTok. O Twitter, exatamente. As redes sociais mais utilizadas são o Twitter e Instagram. Mas aqui ainda permanece com muita força. Exatamente. Só que você vai colocar aí mais 4 anos para o Facebook estourando. Daqui 3, 4 anos o Facebook já não existe mais também. Até porque tá tendo o retorno aí do Orkut também, né? Tá se ventilando o retorno do Orkut, mais atualizado que o atual Facebook. Então, você tem as lives, por exemplo, a gente fez chamadas de urgência agora, caso da menina que faleceu na UPA, uma das páginas, né, do nosso consórcio, das páginas alternativas, ela chegou num pico de 1.700 pessoas ao vivo assistindo. Né? Hoje é difícil você trazer isso para uma realidade até de TV. Sim. Né? Então ele abriu uma live, ele tem uma repetidora em São José, tem uma outra repetidora em Santa Catarina, ele conseguiu em minutos de live um pico de 1.700 pessoas assistindo. Fora o que vai vir posteriormente. Isso, fora o que vai assistir depois. Pelo menos umas 15 vezes. Exatamente. Então assim, a rede social hoje, ela se dá... pro bem e pro mal, infelizmente, né? Enfim, inclusive até alguns poucos veículos oficiais também acabam usando a questão, não digo chapa branca, mas literalmente trabalhando de forma incoerente e só de publicitária. Eu já li isso que diz que a notícia verdadeira é aquilo que ninguém quer, que é necessária ser divulgada. Ou todo o resto é publicidade. E a maioria dos veículos, melhor dizendo, a grande parte dos veículos de comunicação oficiais hoje eles fazem um trabalho, se mantém muito por um trabalho de publicidade, seja um trabalho de publicidade social ou até mesmo um trabalho comercial ou até um cultural, digamos assim. Tem rádios, por exemplo, que elas se sustentam porque vendem praticamente a grade toda para programas terceirizados, porque senão não paga a conta, não paga natural. Conta. Então a gente entende essa parte, mas também a gente entende que as redes sociais elas trazem esse impulsionamento e essa dinâmica que é a troca com quem está assistindo. Né? Aqui a gente não consegue ver o comentário ao vivo em tempo real, mas por exemplo, no jornal, no Rede Notícias da Ilha do Mel, enquanto está passando ali o jornal, tem o Alex Vizini que está acompanhando os comentários, né? Tem o pessoal, William, tem o próprio Patrick. Entendeu? O pessoal tá ali acompanhando a interação. Aconteceu, já vi, por exemplo, o Mauro tá dando uma notícia e surge uma outra notícia em um outro ponto da cidade nos comentários. Então a rede social ela vem para trazer esse engajamento. Eu acho que você foi muito feliz quando você falou que a ideia tem que ser a junção das duas coisas. Porque se você for trabalhar com competitividade nesse ramo, você vai ser exterminado. A gente corre o risco de acontecer, citando nomes de veículos, o que aconteceu com a Rede Globo. Exatamente. A Rede Globo identificou esse movimento e lá de trás, Instagram, Facebook, YouTube, chegando no Brasil e viu eles como uma ameaça, né? Não como um aliado. E o que isso aconteceu? Isso fez com que a Globo tenha empresas que são especialistas hoje em identificar conteúdos deles navegando nessas plataformas sem o consentimento deles e bloquear e processar quem está fazendo isso. Então, não deveria ser essa uma retaliação contra esses veículos. O que aconteceu? A audiência, considerando que ela se politizou também, só caiu e cai enormemente. Eles investiram, então precisamos estar no digital. Vamos investir o quê? Globoplay. Construindo o Globoplay, gastaram 50 milhões de reais só no primeiro projeto, fora o que já estão gastando hoje, né? Construíram toda essa estrutura e é uma estrutura que dificilmente se paga hoje, porque o cara, ao invés de pagar quase 60 reais, que é o Globoplay, ele paga o Netflix, ele paga o Amazon, ele paga o HBO, que essas têm arrecadações mundiais. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? A Netflix hoje, ela tem 200 milhões de assinantes. Ela tem quase a população do Brasil só em assinante. Então a Globoplay, não estou falando que a Globoplay é ruim, é excelente, é um ótimo, só que eles, ao invés deles pulverizarem o conteúdo deles nessas plataformas, e considerando que a Globo é uma concessão pública que já fornece gratuitamente o conteúdo, né?
Ao invés deles virem o YouTube, o Facebook, o Instagram como aliados, Casar isso, né? casar tudo com a qualidade que eles têm, com o conteúdo que eles têm, eles poderiam fazer isso muito bem. Não, eles preferiram fazer a plataforma deles, jogar o conteúdo só na plataforma deles, aumentar o custo que uma plataforma dessa, só de servidor, de dados, isso custa uma fortuna. Não, se você olhar bem, a Globo perdeu a transmissão de Libertadores, Perdeu. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, perdeu a transmissão de estaduais, perdeu a transmissão de Copa do Mundo, Olimpíadas para a Rede Imagina. Record. Então, assim, Por fica quê? evidente. Por né? decisões erradas. Exato, fica evidente. Eu assisti uma entrevista do Ivan Moré, que era um repórter da Globo, esportista, e ele falou assim, ele falou algo muito interessante que depois eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar. Ele falou assim: você sabia que hoje tem um cara no mundo que ele pode fazer a transmissão da Copa do Mundo, da Olimpíadas, da Paralimpíada no Instagram dele? Cristiano Ronaldo. Ele pode. Ele tem 450 milhões de seguidores. Ele é o maior. Nossa, Ele tem 450... Dá 2 Brasil. imagina. Vocês conseguem mensurar isso? Então o cara... Ele tem dinheiro para isso. E no celular dele. Ele parou aqui, ele começou a abrir aqui, ele transmite, ele consegue o direito autoral, porque ele tem capital para isso. Ele As consegue... marcas querem se associar a ele. Exatamente, ele consegue o direito autoral para pegar esse nicho, esse público, esse campo. Vamos colocar uma Copa do Mundo. Eu vou transmitir do meu laptop aqui, eu vou transmitir a Copa do Mundo. E o engajamento vai ser muito maior do que uma Globo ou qualquer outra emissora de TV. Custo menor também. E com custo muito menor. Então, eles precisam identificar isso e potencializar ao invés de tentar disseminar. Essa que é a ideia. Por exemplo, vocês vieram pro audiovisual fundamental. A Folha do Litoral, como você citou, o próprio JB Litoral aqui em Paranaguá JB. também migrou, porque entendeu que, Falecido JB. porque entendeu que se não conseguisse, se não fizesse isso, não subsistiria. Não. Teve jornais na capital aqui em Curitiba que fecharam, porque quiseram permanecer, quiseram bater o pé. Então não dá. É uma realidade que não se pode subestimar, vamos dizer assim. Então, essa migração, essa junção, tanto do veículo, por exemplo, como você falou bem, a nossa ideia é sempre trocar a figurinha. Tem informação, por exemplo, que os veículos oficiais têm, mas que chegam primeiro para nós, porque nós estamos nas redes sociais. Você coloca um grupo tem páginas que tem 17 grupos, cada um com 300 pessoas. Então aconteceu na rua da pessoa, você sabe antes do que qualquer pessoa. Com certeza. Né? O departamento de jornalismo, geralmente, de um veículo oficial, ele tem contato direto com polícia, com ML, com guarda civil, com o pessoal do SAMU, para poder captar essas informações. Mas pelas redes sociais a gente consegue saber muito antes da polícia. Muito antes do... Por conta da capilaridade. Exatamente. Né? Ou seja, tem muitos braços diluídos. E você recebe. Em tudo que é. Exatamente. E tem muita gente conectada ao mesmo tempo. Né? Bom, mas você mencionou do avanço tecnológico que as redes sociais trouxeram, mas não vamos esquecer do principal problema que elas trouxeram juntos, que é o avanço desenfreado e sem condições até o momento, até a data de hoje, né? Não se sabe como resolver, que são as fake news, as famosas fake news. Hoje você pode pegar uma mentira, né? Isso... Quem que dizia isso? Que uma mentira, acho que foi lá contada 1000 vezes. Passa a ser uma verdade. E hoje, uma mentira, você consegue impulsionar ela 1 milhão de vezes. Isso é verdade. Entendeu? Com práticas, com instrumentos hoje, robôs que você consegue pegar uma informação e pulverizar ela no Brasil inteiro, do teu celular. Sim. E isso é um problema muito grave. E isso é um fator que contribuiu para as eleições, né, a nível nacional. Sim. Aqui, a eleição do Bolsonaro, né, do Haddad e tal. Teve fake news. Mundial, inclusive, nos Estados Unidos também. Do Trump, isso, na primeira eleição do isso. Trump. As eleições estaduais, então a gente tem esse agravamento que antigamente, para você passar uma informação, você tinha que ser uma concessão pública, você tinha que ter autorização do governo federal, você tinha que ter autorização do estado, do município, para aí você ter um jornalista para repassar essa informação. Hoje não, hoje você pode ser bom de internet e abrir uma página, ter um número imenso de seguidores, receber uma graninha por fora e mandar a verdade que você quer contar. Isso. Entendeu? Isso acontece. Isso acontece muito. A gente sabe das páginas que fazem isso, né?
Não vamos citar nomes aqui, mas existem páginas e existem veículos convencionais de informação Também. que fazem isso também. Só que os veículos convencionais, no final das contas, tem o CNPJ por trás. Tem a quem pagar a conta no Quem final. corresponder, né? Isso. Já as páginas, às vezes, são páginas oriundas de outras páginas, que são muitas vezes irrastreáveis, entendeu? Isso acontece, isso tem acontecido muito, é muito perigoso e determinante, como você disse, mudou eleições tanto nos Estados Unidos como aqui. Mas é importante diferenciar, Léo, o que é uma fake news e o que é uma notícia equivocada. Sim, Né? sim. Algumas pessoas elas colocam tudo no mesmo balaio e não é. Né? A fake news é quando você cria um conteúdo intencionalmente. Premeditadamente. Exatamente. Né? Você cria um conteúdo Para atingir um alvo. Exato, com a intenção de difamar ou denigrir, ou então criar uma mentira a respeito de tal pessoa ou tal assunto, tal tema. Né? Exato. Isso é uma fake news. Agora, uma informação equivocada, por exemplo, aconteceu um episódio aqui na rua José Gomes, por exemplo. Ah, não aconteceu na José Gomes, aconteceu em tal lugar, então é uma fake news. Não é uma fake news. O episódio aconteceu. É uma notícia equivocada. Isso, a famosa errata. Exatamente. Houve um erro de endereço, houve um erro de localização, mas o ocorrido aconteceu. Então é preciso diferenciar essas duas coisas. E não taxar quem erra na informação de disseminador de fake news. Exatamente. Então, e isso aconteceu aqui, inclusive, de veículo oficial da cidade de Paranaguá. Né? E o mais feio ainda é não se retratar. Porque alguém que se nomina representante do setor de jornalismo tratar algo de fake news, sendo que foi uma errata, foi uma... O fato aconteceu, porém o endereço, a localização não era aquele. Então é preciso também ter esse filtro, tanto nos portais, eu acredito que o Facebook ele tem imposto isso. Né? Algumas coisas, por exemplo, se eu uso no meu vídeo algum tema, por exemplo, se eu uso no meu vídeo, se eu falo de STF aqui, é bloqueado. Para ver... Se é no Facebook, eles vão bloquear o áudio, né? Aquele espaço foi falado, eles vão periciar para ver se foi de forma fake que foi falado, para depois a liberação. Então, a própria plataforma ela está fazendo esse trabalho, tanto o Instagram também. Quando tem lives no Instagram, se você falar coisas pejorativas, ou então, por exemplo, no Brasil, falar de assuntos nazistas, você é bloqueado. Com certeza. Entendeu? Então, existem coisas... nós estamos também na era do cancelamento. Além da fake news, tem a era do cancelamento. Mas o cancelamento, Kaique, ele é uma vertente da fake news. Sim. Entendeu? Porque você pega um ponto, né? Existem cancelamentos que são né, como que eu posso dizer, são de fato merecem ser cancelados, né? Você tem vários casos de absurdos que as pessoas não se tocavam e através da exposição da mídia, todo mundo passa a saber e cancela essa pessoa. Mas você imagina se o Alborguete naquela época tivesse o cancelamento? Existe esse cancelamento por pincelamento que eu vejo, que eu chamo, né? Que é quando você pinça um determinado conteúdo, uma frase, uma fala, e você usa disso para pulverizar numa escala de milhões de pessoas, e nisso faz com que milhões de pessoas tenham uma opinião que não te conhecem, às vezes uma opinião formada a respeito de você, que é originária de uma frase tua. Exatamente. Às vezes uma frase infeliz. Sim. Muitas vezes uma Quem frase já não infeliz. falou? Claro. Então isso também é um agravante. E aí, seguindo aquela questão da tua definição de fake news, é quando você pega algo original, premeditadamente, com uma intenção de atacar ou denigrir a imagem de alguém. E esse cancelamento é uma variável Sim. das fake news, entendeu? Então, então a gente não pode ver como coisas paralelas, tanto o cancelamento e quanto as fake news, né? Bom, acho que com esse debate que nós fizemos aqui, né, Kaique, a gente não chegou, a gente não é especialista, né, a gente não vai chegar à conclusão, não vai responder todas as perguntas Sim. do mundo. Mas a gente leva uma reflexão, quem está ouvindo, quem está nos assistindo, de que aqui, primeiro, da questão da mobilidade urbana e segundo, a questão da comunicação aqui do litoral,
né? Que são coisas que precisam sempre estar sendo debatidas, refletidas, né? E para que a gente possa viver a democracia. A democracia, um dos pilares da democracia é, sim, a comunicação. E se a gente está tendo problemas com a comunicação, a gente vai ter problemas na democracia também. E, querendo ou não, a democracia tem 1 milhão de defeitos, mas é o melhor que nós temos, Sim. né? Então, Kaique, eu gostaria, para a gente não estender mais, gostaria de agradecer novamente a tua presença. Convido você já a voltar em breve Prazer, Léo. para a gente debater sobre temas. E convido também, e te dou a liberdade de sugerir algum outro convidado para que possa também nos ajudar aqui nessas reflexões, né? Então, Kaique, muito obrigado pela presença. Que agradeço, Léo. Se tiver alguma coisa para falar, agora é a hora. É a hora. Eu queria só agregar, para depois, se você conseguir encaixar isso, a questão você falou ali do TCP pela Ayrton Senna, mas nós temos um problema na cidade, que é pela Ayrton Senna vem quem vem direto da Serra, né? E pela Bento Rocha vem quem vem direto do pátio. E eu tenho um plano, né? Muita gente pode não acreditar, mas eu tenho um plano para solucionar essa questão de mobilidade rodoviária em Paranaguá, seja pela Ayrton Senna ou pela Bento Rocha. Na minha ideia, na minha projeção, e isso já está descrito em documento, para que a gente possa até documentar isso, que a entrada dos caminhões na cidade de Paranaguá fossem somente pela Bento Rocha. Porque praticamente todos eles têm que passar pelo pátio de triagem. Então a Bento Rocha seria uma via de mão única, ligando até o porto. Por isso eu falo da importância do anel, né? A Bento Rocha entraria, os caminhões entrariam pela Bento Rocha, passando pelo pátio e seguindo para o porto. Sentido porto, ali na região próximo ao Rocio, nós temos um pátio que faz limpeza agora dos caminhões, que está causando um caos absurdo no trânsito de Paranaguá, porque as filas ficam na rodovia e não tem fiscalização. A Guarda Civil Municipal não pode fiscalizar, porque a rodovia acaba sendo de domínio da PRF, e a PRF, o contingente está lá na Serra. Não tem... Estão aqui em Alexandra, mas não se deslocam, só se acontecer um acidente. E na minha ideia era o quê? Que os caminhões entrassem pela Bento Rocha, em Paranaguá, e saíssem pela Ayrton Senna. Então você cria uma rótula, né? Você cria um sentido natural, que é o binário. Então você entra pela Bento Rocha, só entra pela Bento Rocha e sai pela Ayrton Senna. Então na Ayrton Senna haveriam as marginais para os veículos pequenos, né? Sentido duplo. E na Bento Rocha da mesma forma. Mas isso é um programa de engenharia. Com certeza. Isso é um programa de desenvolvimento. Nós temos que trazer um vereador aqui para a gente apresentar esse projeto para ele na verdade, levar adiante. O que a gente precisa aqui é de um engenheiro de tráfego. Um engenheiro de tráfego para fazer o projeto. Sim. Mas a gente pode contratar o melhor engenheiro da Terra se a gente politicamente não viabilizar isso. Entendeu? Então eu acho que tá aí uma coisa para a gente se trabalhar aqui no Paraná em Debate. A gente apresentar esse teu plano, né? A gente buscar algum órgão, algum representante da sociedade, um vereador ou deputado, que possa, através da verba que ele tem, pagar um engenheiro para viabilizar esse estudo, né? Porque deixar esse estudo no formato em que possa ser apresentado numa Câmara Legislativa, uma vez aprovada, segue para execução, né? Não é uma coisa muito difícil de fazer, não é uma obra de infraestrutura, é só uma mudança na maneira... No sentido. E obviamente seriam necessárias as marginais, especialmente na Ayrton Senna, que tem espaço, que tem condições fáceis e simples de fazer, basta, só que daí, como eu falei, é um órgão que não compete, é um espaço, entre aspas, que não compete ao município, né? Tem o convênio da rodovia BR-2 da Ayrton Senna, né, que é com a União, que o município já poderia ter requerido isso, mas até então não, porque daí poderia executar. Mas aí o Estado, o governo Ratinho, disse que ia executar, chamou para si a responsabilidade da Ayrton Senna. Após a execução da Bento Rocha. A Bento Rocha já está entregue, entre aspas, há mais de um ano.
Nós temos um viaduto na entrada da cidade sem iluminação há 7 meses. O único viaduto na entrada da cidade sem iluminação há 7 meses e não temos a solução da Ayrton Senna. Então a gente precisa muito. Precisamos de representantes, né? Então é isso, Kaique. Vamos dar sequência nessa conversa e não vamos deixar esse teu plano aí ficar engavetado. Que bom. Vamos expor aí, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Esse foi o Paraná em Debate. Toda sexta-feira, nesse formato, a gente está querendo estudar para começar a fazer ao vivo. Mas, por enquanto, vamos levando. Se você gostou do programa, se tem críticas, sugestões, fique à vontade para expor nos comentários e com certeza a nossa produção vai ler, eu vou ler, né? O Kaique vai ler, todo mundo vai ler, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Você acompanhou Paraná em Debate, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê.